Vamos conversar agora com a Sirlene, que me faz companhia mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem, você? Seja bem-vinda mais uma vez por aqui. Obrigada, adoro. Pra gente falar sobre relacionamento, seus problemas. E quando a gente tá falando de problemas, a gente não tá falando só financeiro, a gente tá falando de problemas sexuais. Sim. E como isso interfere e reflete na vida, no dia a dia das pessoas, não é? Sim, Thiago. As pessoas não dão a devida importância para a vida sexual. Mas eu sempre digo assim, não é porque é minha área. Um casal que está com a vida sexual satisfatória, não tem problema financeiro que vá tirar o equilíbrio, não tem problema familiar, entendeu? É o que une o casal. É a união, né? União, ele é o amor, né? É o amor, é a conectividade, é a sensação de pertencer, porque é o que nós precisamos, nos sentir pertencentes a alguém. Você sabe que a última vez que você esteve aqui no programa, a gente falou sobre conexão, Isso. sobre química, como é importante pele com pele, as pessoas se sentirem. E quando isso acontece, esse problema, por exemplo, a falta do desejo sexual, é mais difícil de acontecer, porque você tá em sintonia com a pessoa, não é? Isso. Mas sabe que é um problema muito recorrente, assim. Eu diria que os problemas na clínica, assim, as queixas mais comuns estão relacionadas à falta de desejo. Sabe? Falta de desejo. Falta de desejo. Ah, eu não sei o que fazer, eu não consigo, eu não tenho vontade. O que eu faço? Me ajude, né? E às vezes a gente vai precisar fazer todo aquele trabalho de como se reaproximar. Você sabe que eu tô imaginando algumas situações, porque você já deve ter presenciado isso também no consultório, onde um casal lá tá com um problema, não tem desejo sexual, de repente se separa, e parece que os desejos reacendem de formas gigantescas com outras pessoas. Sendo que essa pessoa que você já estava fazia parte da sua vida. Você já tem uma conexão de outras coisas também, isso. Não é? E é por isso que a gente sempre fala assim, as pessoas falam, será que eu tô com problema hormonal? Claro, gente, hormônios são importantes, mas não é só isso. Eu sempre digo assim, olha, às vezes 10% dos casos é hormonal. Sabe, ou um problema físico. O problema está, às vezes, naquela relação que por algum motivo não está fluindo, são questões pessoais. Porque se fosse hormonal, você não teria esse desejo com outra pessoa. E outra coisa que acontece também, Thiago, é assim, o casal às vezes se separa e de repente se encontram e pegam fogo. Sabe? É como se reacendesse. É como se a separação causasse uma falta. Dá alguma coisa lá na mente e aí se encontram e é aquele fogo. Aí retomam a relação. Dali uns 2 meses, de novo. De novo, não tá acontecendo. Então, assim, tem que dar uma olhada para isso, né? É rotina, o que tá acontecendo ali? Porque não tem a ver com questões hormonais. Quando tem a ver, a gente vai, lógico, eu sempre falo para os meus pacientes, vai no médico, pede exames, Doutor veio e falou, tá tudo certo com você, aqui comigo não tem nada. Geralmente é assim. Existe o contrário. E eu quero saber se ao contrário é comum também acontecer ou não. Ou seja, o compulsivo sexual. Quando... Eu não sei se ambos vão ter essa Eu ia falar assim, mas sempre vai ter um que tem mais desejo e daí o outro fica assim, meu Deus, que saco fazer isso. Nossa, acontece? Muito! A incompatibilidade no desejo. Quer todo dia, toda hora. Não querer mais. Às vezes, geralmente, não é uma regra, mas a maioria das vezes o homem tem mais desejo. Sim. Para o homem, ele faria 7, 10 vezes por dia se ele pudesse. Então, às vezes, até tem algumas pacientes minhas que elas falam assim, Sir, eu falei, hoje eu vou dar um chá nele e ele vai ver o que é bom pra tosse. Ela falou, cansei, porque eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, daí não deu mais e ele ainda queria. Que coisa, né? Então é uma coisa bem comum. Às vezes a mulher, ela se satisfaz com 1, 2, 3 vezes por semana. E o marido, né? No caso de casais héteros, mas isso também acontece com casais homossexuais, também ocorre, que um tem um desejo mais exacerbado que o outro. E aí começam os conflitos. Conflito pelo excesso. Pelo excesso, porque aquele que não está acompanhando, que não consegue acompanhar, sofre, né? Porque aí se sente cobrado, cobrada,
Fala, Que poxa, coisa. sabe, entra naquela coisa de eu tenho que fazer por obrigação? E vamos já aqui falar uma coisa séria, Thiago. Hoje em dia, em 2023, não dá para fazer sexo por obrigação. Por obrigação. Sabe? Ou faz porque você quer ou não faz. Ou simplesmente não faz. É. E aí, o que acontece? O casal entra nessa briga, porque aquele que fez ontem já quer hoje de manhã de novo, né? E a outra pessoa fala, nossa, mas não quero, mas vou fazer, né? Porque tá aqui enchendo as paciências. Então, aí, isso é um perigo, porque aí de tanta pessoa começar a fazer isso por obrigação, acaba o desejo. Acaba o desejo e acaba irritando a pessoa, e isso começa a criar essas desconexões, porque daí eu não quero mais, eu sou obrigada a fazer uma coisa e não é muito bom. E pra outra parte também não é nada fácil, porque ela tá ali, né, com aquele desejo, aquela vontade e tal, e se sentindo rejeitada. Pô, tem alguma coisa errada comigo, meu Deus, como é que ela não gosta de mim? Como é que ele não gosta de mim? Né? E aí entra uma outra questão que eu acho também importante, que são as dores, porque muitas vezes essa relação que acontece de forma, eu não diria não consensual, porque às vezes a pessoa vai lá, faz. É consensual, né? É consensual, mas sem vontade. E aí, ao mesmo tempo, acaba gerando dores, incomodações no corpo da pessoa. Isso também causa conflito. Muito. E assim, ó, uma coisa vai gerando a outra. Por exemplo, uma cobrança excessiva de que tem que fazer e a outra parte tô fazendo por essa obrigação. Acaba o desejo. O que acontece com uma mulher que não tem desejo? Falta de lubrificação. Aí vai fazer um negócio seco ali, dói, aí machuca. Aí cria um trauma, que faz com que o próprio corpo dela crie uma defesa, se retraia, e aí vem as dispareunias, que são as dores durante a relação sexual. Aí toda vez que o homem vai encostar, ela já não quer mais, né? Já está retraída. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, as pessoas precisam conversar. Amorzinho, o que eu posso fazer para que você me deseje mais? E aí o outro também fala assim, e o que eu posso fazer para você baixar um pouco esse seu fogo, porque tá demais. Porque não vou conseguir Vamos acompanhar. Entrar num acordo, eu não consigo te acompanhar. Porque assim, Thiago, às vezes eu acompanho casais que a esposa, ela falou assim, para mim tá tudo bem. Eu até abri mão já e eu faço assim. Eu faço um dia sim, um dia não. Não tá bom. Ele quer mais. Ele quer todo dia. Então, é isso. Às vezes as pessoas precisam ter um pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro. Não é que a pessoa que não está querendo fazer todas as vezes que você quer, é porque ela não te deseja, porque ela não te acha interessante, porque ela tenha outros. Entende? Ela não quer porque para ela aquela quantidade daquela atividade não faz sentido. Ela não está nessa sintonia toda. E aí vai de encontro também com uma outra questão, que é essa questão da falta do conhecimento. Exato. Porque a gente está falando de que conhecimento, Sirlene? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas conhecimento sobre sexo, e as pessoas desconhecem as possibilidades, as novidades, o uso de acessórios. As pessoas desconhecem. Desconhecem muito, Thiago. Então, assim, quando a gente fala de buscar conhecimento, por exemplo, se eu estou sentindo dor, se eu não tenho lubrificação, se eu não tenho desejo, o que eu posso ler, buscar, que tipo de terapia que eu posso buscar, que tipo de acessórios e recursos que eu posso, e as pessoas não vão realmente atrás. Né? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Só ficam ali, discutindo, brigando, minando uma relação, às vezes muito linda, que pode produzir uma família linda, maravilhosa. Acabam brigando, acabam se separando, quando poderiam ter ido buscar recursos. É porque é muito tabu, né? As pessoas, assim, quando a gente fala de acessórios, a pessoa já fala assim, nossa, não posso. Como é um tabu isso, né? É muito sério. E eu sei que não dá pra falar abertamente aqui na televisão do jeito que eu imaginava e que eu gostaria, mas eu acho que é importante que você vá buscar esse conhecimento. A internet tá aí disponível, por mais que as pessoas falem assim, mas eu vou buscar isso na internet, mas e daí, gente? O que tem de mais? Isso é uma coisa que a relação sexual, como eu sempre falo no programa, faz parte do cotidiano das pessoas. Não é você exclusivamente que faz e eu tenho vergonha de fazer. Todo mundo faz isso. Exato. Tanto que é um dos itens que a Organização Mundial da Saúde coloca como um dos itens para saúde. Sabe? Então, um dos itens para a gente dizer que essa população tem saúde é a qualidade da vida sexual dela, a satisfação.
Preciso falar, antes que o nosso tempo acabe, afastamento de pessoas no pós-cirurgia, pós-parto. Porque daí assim, você fica 30, 40, 60 dias sem poder fazer nada, e de repente a outra pessoa fala assim, tô sentindo falta, mas de repente, mas eu não tenho mais. Isso. Esse é comum também, É né? muito comum, principalmente cirurgias ali na área genital. Então, mexeu alguma coisa ali, a pessoa fica insegura. Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia ali, uma bem comum, que eu não sei o nome, né? Os cirurgiões me perdoem, mas a cirurgia de períneo, que a mulher às vezes faz ali. E aí ela fica com aquele medo. E agora, será que vai doer? Meu Deus do céu, né? Envirginei de novo. Sim. E aí, isso a gente tem que entender. O pós-parto, o corpo, a mulher, ela tem medo de ir para uma nova relação pós-parto. Então, a gente precisa entender essas coisas, precisa conversar, porque aí está um ponto que leva muito afastamento. Sim. Eu tenho E fim de relacionamento. Fim de relacionamento. Tiago, vou citar um caso aqui. O bebezinho já está com 5 anos e o casal nunca mais fez. 5 anos? É. Entendeu? Então, nunca mais fez. Não é assim, a gente faz de vez em quando. Em 5 anos, desde o momento em que gestou, descobriu que tinha uma gestação, não teve mais. Então, olha só como é difícil. E o casal vem para o consultório agora, né? Então, poderia ter procurado antes, É isso que né? eu já fiquei meio Mas, desesperado. enfim, a gente também tem que entender, né? Porque às vezes a gente não sabe, como eu falei antes na outra entrevista, Isso. que a gente não pode julgar, porque eu não sei o que aconteceu na vida deles, eu não sei qual foi a relação deles, eu não sei. Então eu não posso dizer. Mas é espantoso? É espantoso, porque 5 anos sem você ter uma relação sexual com a sua esposa, seu esposo, enfim, você fica se perguntando o que é que aconteceu. Mas isso é uma coisa lá no consultório com a Sirlene que eles vão resolver. E eu não tenho nada a ver com isso. Nem você que está em casa. Mas você tem... Mas tem que ficar atento. Atento para que não aconteça, ou por que aconteceu tudo isso, né? E disfunção sexual também é um ponto. É um ponto, assim, ó. Tudo isso que a gente falou aqui geram disfunções. No homem, pode desencadear uma ejaculação precoce, pode desencadear uma disfunção erétil, na mulher pode desencadear, como a gente falou, um vaginismo. Então, o que precisa? Precisa tratar esse relacionamento como um todo, entender que sexo faz bem, é item de saúde, você precisa dar a devida importância, assim como você cuida, vai na academia, cuida da sua alimentação, cuidar da vida sexual também. Como isso é importante, faz diferença? Sim. Para todos os casais, para todas as pessoas. Precisamos entender isso, precisamos entender, porque eu diria que muitos casais teriam muito menos conflitos em casa e tantos problemas e tantas separações. Por um lado, a Sirlene fala assim, quanto mais conflito, melhor, né? Mas mentira, né? Não. Porque daí assim, não, mas os pacientes vão igual, né, Sirlene? Sim. As pessoas vão procurar ajuda porque existem tantos problemas a serem superados, a serem vencidos. E se você tem algum desses problemas, eu acho que procurar ajuda, não deixar tanto tempo, como a gente falou agora, de 5 anos. Às vezes você, com meses aí que tem alguma coisa que não está muito bom, já procurar realmente um recurso para que isso tudo fique melhor, né? Começou a apresentar um problema, vamos procurar ajuda? Não deixa se agravar. Porque depois que se agrava, é muito mais difícil de tratar. É mais difícil. É possível voltar ao casamento depois que separa, assim? É possível, não é impossível, né? Mas, assim, tem muito o que querer. Os dois precisam querer muito, estar dispostos a fazer mudanças comportamentais. Para quê? Porque, às vezes, a pessoa ela só espera que o outro mude. Tá bom, a gente volta, mas você tem que mudar. Eu também tenho que mudar, né? Todo mundo. Sirlene, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Sempre muito bom. Até a próxima. Até. Hein? Obrigada.